Seja bem-vindo ao curso Programador Java, nível básico da plataforma Mais IFMG. Esta é a aula de número 11. Nela, vamos falar sobre a manipulação de vetores em Java. Na sequência, e para contextualizar, resolveremos um problema que necessita da aplicação de vetores. Suponha que você fará um programa para calcular as estatísticas, com base na temperatura diária medida ao longo de uma semana. O programa deve calcular e exibir a temperatura média da semana e as temperaturas semanais acima da média. Esse processamento envolve obter as temperaturas de cada dia da semana para calcular a média e, de posse da média, podemos rever todas as temperaturas digitadas e exibir aquelas que forem maiores que a média. O rever aqui não pode implicar solicitar os dados novamente do usuário. Com as ferramentas que temos, uma solução pensada a princípio é a de criarmos 7 variáveis distintas, uma para cada dia da semana. Para ilustrar essa solução, observe que vamos precisar declarar 7 variáveis, uma para cada temperatura referente a um dia da semana, e depois ler cada uma dessas temperaturas separadamente, uma a uma. Em seguida, calculamos a média. E, por fim, cada temperatura deve ser comparada à média usando uma instrução if. Observe. Se for maior que a média, a temperatura será exibida. O problema com essa solução é que ela é ineficiente. Não podemos usar aqui comandos de repetição. O motivo é que estamos manipulando variáveis distintas, T1, T2, T3, T4, até T7. Essa solução pode não parecer um problema para 7 temperaturas, mas certamente irá gerar códigos grandes e de difícil manutenção, se pensarmos em estatísticas envolvendo 30, 90 ou 365 dias. A solução adequada é utilizar estruturas de dados homogêneas, os vetores, como veremos agora. Um vetor ou array representa na memória uma estrutura de dados que agrega valores, todos do mesmo tipo. Por essa razão, é dita ser homogênea. O vetor exemplo tem elementos do tipo float. Como agrega mais de um valor, um vetor tem um tamanho, isso é, um número de elementos. O vetor exemplo tem tamanho 7, possui 7 elementos. Sendo uma variável, receberá um nome na declaração, como, por exemplo, temp. Cada elemento do vetor pode ser acessado separadamente, informando sua posição ou índice. Os índices em um vetor são numerados sequencialmente a partir de 0. O último índice válido de um vetor será igual ao seu tamanho menos 1. Nesse exemplo, 7 menos 1 é 6. Então, 6 é o índice ou a posição do último elemento do vetor temp. Para acessar cada elemento, a sintaxe é o nome do vetor, seguida do índice do elemento, informado entre colchetes. Temp índice 0, por exemplo, é o primeiro elemento do vetor, que nesse exemplo é igual a 18. Temp índice 4 é o quinto elemento, cujo valor é 16,5.
Vamos à sintaxe de declaração da variável. Para declarar um vetor, informamos o tipo dos elementos antes do nome da variável. Em seguida, os colchetes vazios são necessários e podem vir depois do nome da variável ou antes, ou seja, depois do tipo. Vetores devem ser instanciados antes que possam ser usados. Instanciar significa criar ou alocar. Deve-se alocar espaço para os elementos do vetor na memória do computador. Para isso, após o sinal de igual, inserimos a palavra-chave new, seguida do tipo e do tamanho do vetor entre colchetes. Uma opção é instanciar o vetor na mesma sentença de declaração da variável. Vejamos exemplos de definição de vetores. Para o problema das temperaturas, criamos o vetor temp, cujos elementos são do tipo float. Temp deve ser criado com 7 posições, como manda o problema. O vetor dia-mês tem 12 posições do tipo int. O vetor convidado possui 200 posições de string. Uma maneira fácil de preencher um vetor é atribuir os valores dos elementos na declaração. Esse tipo de atribuição é chamada de atribuição inline, ou em linha. Você pode usá-la se os valores já forem conhecidos na declaração. A sintaxe é simples, como podemos ver nesse exemplo. Após a igualdade, enumere os elementos separados por vírgula e entre chaves. Para atribuir valores, basta mencionar o elemento, informando o nome do vetor e o índice entre colchetes, na expressão de atribuição. Veja como podemos atribuir valores a cada posição. Para usar o valor de um elemento, a lógica é a mesma. Observe o resultado da instrução print, para exibir o terceiro elemento do vetor. Mas perceba, aqui podemos evoluir, usando estruturas de repetição para trabalhar com vetores. Isso será possível se substituirmos o valor do índice do vetor por uma variável inteira. Observe como podemos, em um comando for, preencher os elementos do vetor temp. A variável i fará o papel de indexador dos elementos. Por isso, ela foi inicializada de 0 e incrementada de 1. Veja que a condição de permanência no loop é enquanto i for menor que 7, pois 6 será a última posição válida do vetor. A estratégia é usar a variável i para indexar os elementos de temp. Desse modo, os valores digitados pelo usuário serão atribuídos a temp índice 0, temp índice 1, temp índice 2, até temp índice 6. Em Java, todo vetor guarda o seu tamanho no atributo length, que em português significa comprimento. A sintaxe é o nome da variável vetor, seguido de um ponto e length. Para não corrermos o risco de acessar elementos fora do array, vamos usar esse atributo, como aqui é empregado na condição do for. Vamos simular a execução desse trecho de código no teste de mesa à direita. Observe o preenchimento de cada elemento do vetor na linha indicada pela seta. Quando i for igual a 0, a condição é true. O valor 18, digitado pelo usuário, será copiado
para temp i, ou seja, temp 0. Quando i for 1, a condição também será true. O valor 17 será copiado para temp índice i, ou seja, temp índice 1. Para i igual a 2, a condição é verdadeira. O valor 15 será copiado para temp índice 2. Quando i for 3, a condição também é verdadeira e o valor 14 será copiado para temp índice 3. Para i igual a 4, a condição continua true. O valor 16.5, digitado pelo usuário, será copiado para temp índice i, ou seja, temp índice 4. Quando i for 5, a condição continua true e o valor 19, lido do usuário, é copiado para temp índice 5. Para i igual a 6, a condição também será verdadeira e o valor 21 vai para temp índice 6. Por fim, quando i for incrementado de 1 e passar a valer 7, a condição se tornará falsa e o laço for será finalizado. Nesse ponto, já teremos o nosso vetor preenchido. Nesta aula, vimos sobre por que aplicar vetores, a sintaxe de declaração e manipulação de variáveis do tipo vetor e o preenchimento dos elementos de um vetor usando o laço for de repetição. Na próxima aula, iremos concluir o programa das estatísticas de temperatura. Até lá!